Rose, nós temos definições, temos novidades sobre a indicação de cargos federais aqui no Amazonas? Olha, a Tiene está tendo muita confusão. A gente acabou de tratar de uma, que é a questão da SUFRAMA, e a gente já deu outros detalhes sobre essa situação da SUFRAMA também, mas há uma outra movimentação e conflitos em outras esferas essas, por exemplo, como dos cargos relacionados à FUNAI, à CESAI, que sempre foram de influência e de indicação dos políticos tradicionais, da bancada. E neste momento, em função de uma alteração da conjuntura do governo Lula, né, de ter duas indígenas nos postos chaves que coordenam a indicação desses cargos, que é na FUNAI e na criação do Ministério Indígena, na própria CESAI também é um indígena, e a relação com que este movimento está lidando com o governo, né? Tudo isso criou outras possibilidades para o movimento indígena, possibilidade de ser ouvido na indicação desses cargos, de nomes que estejam preparados e que sejam nomes, inclusive, de indígenas. Lá em Roraima, quando eu estive na semana passada, foi anunciado 2 nomes nessas coordenadorias regionais da FUNAI. O de Roraima, por exemplo, é um nome ligado às lideranças do Conselho Indígena de Roraima, um nome muito atuante, reconhecido e de indicação do próprio movimento indígena, dos próprios indígenas, que é a Marlete. Bom, aqui no Amazonas, lá em Roraima também, foi no Alto Rio Negro, aliás, na coordenadoria do Alto Rio Negro, foi indicado ali que o nome seria de Dada Baniwa, uma indígena também ligada ao movimento indígena e da FOIRN. Bom, mas isso está criando uma movimentação e conflitos nesta região, com outros indígenas também, mas são indígenas que não são do movimento indígena, não tem esse reconhecimento por parte das lideranças indígenas da região, do Amazonas e da Amazônia, né? E são nomes que, inclusive, criam conflitos nas suas filiações no PT, são conflituosos no sentido do que eles defendem, que são contrárias à bandeira da campanha, né? Defendem mineração em terra indígena, têm relações de poder e política que são bem adversas do que vem defendendo o PT, defender o PT em contraponto à questão da extrema-direita. A gente tem um dado aí mostrando esse conflito. Um dos nomes que estão sendo mais estilhaçados e atacados por essas lideranças do PT no Alto Rio Negro, ligadas ao prefeito Curubão de São Gabriel da Cachoeira, é o Marivelto Baré, que a gente entrevistou essa semana, que é uma liderança da FOIRN, uma entidade que tem mais de 30 anos, reconhecida por sua atuação em relação ao movimento indígena, ela faz parte, está consolidada e respeitada no movimento indígena, como também o nome do Marivelto Baré, é respeitado por vários setores. Lá na celebração dos 50 anos do Conselho Indígena de Roraima, que havia representatividade de toda a Amazônia, o Marivelto era uma dessas representatividades, colocar lugar e fala de destaque, né? Você vê a importância dele no movimento, mas ele virou um alvo dessas políticas, dessas lideranças do PT lá no Alto Rio Negro, por causa do conflito dos interesses da indicação desses cargos, que antes era de domínio desses políticos. E aí sobrou até para a Sônia Guajajara. A gente tem o áudio aí para soltar? Temos aqui mais um áudio, então, para contextualizar o nosso ouvinte e a nossa ouvinte. Vamos lá. Isso aqui é o presidente do partido Cleudemar. Aqui é um movimento de luta. A FURN não luta para que os povos indígenas tenham direito, né, sobre si. Quem tem que cuidar do povo indígena é o povo indígena, não indigenista. Nós somos contra-indigenistas. Temos capacidade. Somos os maiores ambientalistas. Eu sempre costumo falar isso. Somos os maiores ambientalistas do Alto Rio Negro. Não precisamos de ONG. Não, valorizamos a FURN, mas não do estado que ela está. Repudiamos esse movimento fraco, hipócrita, golpista. Está igual a Guajajara, aquela covarde, ministra covarde que está lá em Brasília. Pois ela nos deu o golpe. Declarações muito fortes, hein, Rosiane, que a gente ouve então agora aqui, e claro que a gente quer a sua contextualização. Esse áudio chegou a mim, ele circulou lá em São Gabriel, né, no Alto Rio Negro, de ataque ao Marivelto Baré. Essa voz, ele próprio se identifica no início, é o Cleudemar Saldanha. A informação que eu tive das lideranças daqui do PT, do PT aqui em Manaus também, é que ele é irmão do prefeito Curubão. E ele é o presidente do PT em São Gabriel da Cachoeira, essa informação que eu tenho neste momento. Ontem me chegou uma nota enorme, também atacando a FOIRN, também atacando as lideranças da FOIRN, entre elas o alvo principal, Marivelto Baré.
E há uma série de outras movimentações, de manifestações de indígenas, mas pela apuração que eu pude fazer, são indígenas que são nomeados, têm alguma ligação até de dependência, o que é muito comum no interior do estado, com a prefeitura, nessa insatisfação, nessa irresignação do que foi determinado pela principal liderança do PT nesse momento, que é o Lula. O Lula determinou que essas indicações de cargos fosse feita pelos próprios indígenas, a partir da representatividade da Joênia e da Sônia Guajajara, que essa liderança petista chama de golpista, ataca a ministra escolhida pelo governo Lula. Claro, isso é resultado, a gente está vendo isso, desses conflitos por disputa de cargo. Mas há também um ingrediente a mais, porque eles são indígenas, mas há movimentações e posicionamentos diferentes. O Curubão mesmo fez vídeo ao lado do Bolsonaro. O Curubão defende publicamente mineração em terra indígena. Então, o grupo dele acaba se posicionando dessa maneira. E tem relações políticas e tem práticas políticas que são bem adversas do que acontece no movimento indígena hoje. E a gente já tratou aqui, já trouxe, inclusive, em entrevistas, é possível a gente perceber que no movimento indígena há hoje pessoas indígenas muito preparadas, até muito mais preparadas que pessoas que a gente vê ocupando cargos públicos, altamente inteligentes e conscientes, prontos para falarem, né, a respeito de si próprios e atuarem a respeito de si próprios, a autonomia. Então, esse discurso que ele usa, o áudio até mais longo, e nas próprias notas, chega a ser cinismo, chega a ser cínico, por quê? Porque são pessoas que têm atuação e truncam a informação e acabaram, e pousaram, né, assumiram discursos que são do governo de extrema-direita contra o que defende o movimento indígena em relação aos direitos dos povos originários. E todas essas questões contrariadas do que defende o movimento indígena estão bem claras para a gente no que está acontecendo, está estarrecendo todo mundo, nas imagens da população Yanomami, né, do povo que vive no território indígena Yanomami. Quando esses direitos são desrespeitados flagrantemente, o resultado é esse. E esse é o resultado que a gente está tendo acesso, mas há isso disparado em vários ambientes da Amazônia, em vários territórios indígenas. Bom, esse é um dado. Mas eu penso, Rafael, que a gente pode avançar um pouquinho mais, que apesar dessas especificidades sobre a questão do movimento indígena, essa relação de conflito e esse desprestígio de políticos tradicionais e da esquerda também em relação à ocupação de cargos, ele se alastra, né? Ele é maior em relação aos cargos aqui no Amazonas. Muito bem, Rosiane Carvalho, obrigado pela coluna de hoje. Mais uma coluna de política com muita informação. Oi. Oi. Ainda tem tempo para acrescentar sobre essa situação que se reflete também na política, ou se não tiver tempo, não tem problema nenhum, a gente pode retomar amanhã, porque há dados maiores em relação a outros cargos, e essa relação da representatividade política da esquerda na indicação desses espaços de poder, desses espaços que sempre foram importantes para eles, até como base eleitoral. A gente pode deixar para amanhã também, se já tiver estourado o tempo. A gente pode retomar amanhã com mais tempo, com mais calma, porque são assuntos muito importantes para a gente trazer aqui, com uma contextualização que eu sei que você vai trazer para a gente bem detalhada, com muita informação para o nosso público. Tá bom? Tudo bem, vamos deixar para amanhã. Obrigado, Rosiane. Até a próxima. Até a próxima.